eu compreendo que o seu papel como ministro da Fazenda é tentar maquiar os dados para transparecer para a população que a economia está boa. Mas ocorre que a economia é número, né? E nós temos que trazer os números, nós temos que trazer os dados, né? E os dados são claros. Esse governo, sob o seu Ministério da Fazenda, é um governo gastão. 39 ministérios, os privilégios, a farra das passagens, o maior gasto com viagens desde 2014, 3,3 bilhões de reais, 16 bilhões em Lei Rouanet, 37.500 cargos criados. É um governo gastão, que obviamente o governo gastão já apresenta os piores números da história recente brasileira. Eu fiz questão de imprimir aqui, nós temos aqui o resultado primário do governo, né? Ou seja, o governo Lula 3 tem um resultado primário, o déficit público, pior de todos os últimos presidentes, pior até do que a época da pandemia. Esses são os números do governo. Se nós formos, então, para o resultado nominal, nós temos aqui o mesmo tipo de gráfico. As contas públicas estão completamente descontroladas. Então, ministro Paulo Guedes, ministro Fernando Haddad, poderia ser o Paulo Guedes. Se fosse o Paulo Guedes, nós estaríamos bem melhores. Saudade do Paulo Guedes, tá com saudade do Paulo Guedes. Saudade do Paulo Aí Guedes. Fixação, hein? Saudade do Paulo Guedes. É fixação. Leve a mão o que eu vou dizer com a mesma calma que eu tenho aqui. Mas não, assim, não vale a pena trabalhar com fake news. Não é uma coisa que vai ajudar o país. Eu vou dar um exemplo para o senhor. O senhor está colocando na conta deste governo, o pagamento do calote de precatórios do governo anterior. Assim, o senhor, não sei quanto o senhor gosta dos livros, mas o senhor está pedindo para eu voltar aos livros, mas eu recomendaria que o senhor se detivesse nos comunicados que a Fazenda faz. Quando a gente paga um calote do governo anterior, o senhor colocar isso na conta do presidente Lula, que nunca deu calote. Só teve 2 presidentes que deram calote desde a redemocratização, o Collor e o Bolsonaro. Ninguém mais deu calote aqui. Ninguém deu calote. Você podia fazer oposição, podia ser situação, não importa. Fernando Henrique, Dilma, Lula, ninguém deu calote. O Collor deu um calote, quase destruiu aí parte da economia brasileira, e o Bolsonaro deu calote. Aí vem um presidente, paga o calote. Ah, olha o déficit que o presidente Lula fez. Esse déficit, deputado, não é nosso. O filho é teu, tem que assumir. Tem paternidade isso aqui. Faz um exame de DNA, que você vai saber que o calote, quem que deu o calote. Então, pega o caso, eu não falo isso, eu não quero polarizar com o senhor. Eu não quero ficar aqui batendo boca, não vim para cá para isso. Vim aqui para restabelecer a verdade. Porque é fácil pegar um gráfico que não é mentira, o gráfico que o senhor está mostrando é verdadeiro. Não tem problema. Mas quando o senhor explica o gráfico, o senhor vai ver que o problema do gráfico não é o atual governo. Pegue o caso das leis complementares 192 e 194. Vocês deram um calote nos governadores. Vocês fizeram caridade com chapéu alheio. Vocês quase quebraram alguns estados brasileiros. O Zema, que é um apoiador do Bolsonaro, em março do ano passado estava na minha sala pedindo para pagar o calote que o Bolsonaro deu nele. Eu falei, por que o senhor não cobrou do Bolsonaro o ano passado? O Castro, o Tarcísio. O Tarcísio ficou 1 ano sem pagar a dívida de São Paulo, por liminar do Supremo, por causa do calote que o Bolsonaro deu no estado de São Paulo. Aí o estado de São Paulo ficou sem pagar a dívida. Foram 40 bilhões, deputado. Soma com 90 dos precatórios, quanto é que dá? E as filas do INSS? Vocês acumularam filas do INSS? É gente pobre, deputado. É gente pobre, deputado. Vocês não quiseram atender. Vocês não quiseram atender. A pandemia exigiria que o senhor acelerasse a fila e não retardasse a fila, como o senhor fez. 15 bilhões de reais de fila, que foi pago o ano passado. O senhor vai culpar o presidente Lula por ter pago um direito constitucional? Deputado Felipe, não é bom isso. O resultado primário do ano passado é uma herança, infelizmente. A partir desse ano, o senhor começa a nos cobrar. Porque esse é o primeiro orçamento nosso. O orçamento do ano passado é um orçamento que vocês fizeram. Vocês fizeram o orçamento do ano passado. E eu disse aqui, 60 bilhões já estava na piloa, que vocês encaminharam. 50 bilhões de Bolsa Família, 60 bilhões estava descoberto. Mais de 90 bilhões de precatório, a descoberto. E mais o calote dos governadores, que custaria 45, custou 27, também está na conta de vocês. Então não vale a pena. Isso são dados oficiais, todo mundo conhece. O Supremo julgou. O Supremo julgou a inconstitucionalidade da PEC do calote de precatórios e das leis complementares que tiraram o dinheiro dos governadores no período eleitoral, para dizer que a inflação estava baixa. A inflação não estava baixa. O Banco Central
sem que nós tivéssemos indicado um diretor. Os 9 diretores indicados por vocês fizeram a conta de quanto seria a inflação em 2022 se não fosse o truque da gasolina. E deu 8,25 de inflação no último ano de vocês. No nosso, deu menos de 4. E nós mantivemos. Com tudo isso, sabendo disso, nós não mantivemos a meta de inflação. Que vocês nunca cumpriram. Vocês nunca cumpriram o sendo da meta da inflação. E nós aceitamos o desafio de manter a meta e buscar a meta. Esse ano, o ano passado, a inflação teria sido já de menos de 4%. Esse ano, se não fosse a reoneração de combustíveis, ela estaria perto da meta este ano. Já estaria em torno de 3,30. E foi esse argumento que eu utilizei junto ao governo para tomar a decisão do CMNE de manter a meta e de buscar a meta, mesmo considerando ela exigente. E ela é exigente, sabe por quê? Porque vocês nunca fixaram essa meta para vocês. Vocês fixaram essa meta para os outros. Mas para vocês nunca fixaram. Agora, se nós não restabelecemos a verdade, nós não vamos andar. É fácil, o senhor vai colocar o vídeo da sua fala na sua rede social e vai parecer que o senhor ganhou o debate. O senhor perdeu o debate. É isso que aconteceu aqui. Os dados que o senhor trouxe para cá estão equivocados, porque nós pagamos o calote que foi dado em governadores e nos credores do Estado. Estou falando de mais de 130 bilhões de calote que nós pagamos. Então, o senhor vai botar na conta do presidente Lula? Fica fácil assim fazer superávit. Quem sabe em 2026, o senhor quer que a gente siga o exemplo de vocês? Para ficar bonito nas contas, no superávit fake que foi feito em 2022? Nós não vendemos patrimônio na Bacia das Almas. Não fizemos isso. Não fizemos isso. Né? Canibalizando a Petrobras, fazendo uma lei absurda de privatização da Eletrobras, absurda, sob qualquer parâmetro. Absurda. Não fizemos isso. Agora o senhor vem falar de tributação. Quem ganhava 2 salários mínimos pagava imposto no governo Bolsonaro. Quem ganhava 2 salários mínimos pagava imposto no governo Bolsonaro. E os amigos que tinham fundo offshore e fundo fechado, esse sim, amigos dos senhores, não pagavam nada. 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 300 milhões de reais em média depositados nos fundos fechados e offshore, 0 de imposto. 0. E o cidadão trabalhador foi registrado em folha, 2 salários mínimos, descontava imposto de renda. Esse é o sistema tributário que o senhor quer? Votaram, o PL votou contra a reforma tributária. Esse é o sistema tributário que vocês querem? Vocês queriam resgatar a CPMF. O secretário da Receita Federal, que foi embora depois, porque brigou lá com o Bolsonaro, o que ele queria? Ele queria a volta da CPMF. É isso que o senhor deseja? O senhor vai apresentar uma PEC propondo a volta da CPMF? Faça isso. O senhor vai ver o acolhimento que isso vai ter.